Vamos contar histórias, relatos e contos de terror. Se inscreva e deixe seu like, isso nos ajuda muito a continuar postando. Se você tem alguma história para contar, nos envie por e-mail, a sua história pode ser a próxima a ser contada aqui no canal. Conheci minha esposa quando tinha 20 anos. Suponho que possa ser considerado irônico realmente que foi um funeral que nos uniu, especialmente considerando os eventos que eu experimentaria ao morar com ela. Eu nunca fui realmente um crente do paranormal. Acho que se tivermos que aplicar rótulos a nós mesmos, cético seria apropriado. Claro, como a maioria das pessoas, eu havia assistido a vários vídeos na internet, lido histórias de assombrações e ocasionalmente me entregado a 1 ou 2 filmes de terror estranhos. Mas meus interesses sempre foram vistos de uma perspectiva externa e só poderiam realmente ser considerados acadêmicos no máximo, sem um quadro de referência. Achei difícil acreditar nessas histórias e vê-las como qualquer coisa além de ficção. Isso logo mudaria, pois nos apaixonamos rapidamente e eu fui morar com ela logo depois que ela me contou sobre a casa. Antes de eu me mudar, ela estava morando lá por 10 anos, antes mesmo de me conhecer, e naquela época havia muito para contar. Seus amigos, todos haviam experimentado algo lá. Cada um tinha sua própria história do desconhecido. Uma de suas amigas mais antigas teve uma experiência enquanto passava a noite, testemunhou o que só pode ser descrito como o contorno de uma mulher movendo-se lentamente pela sala antes de se dissipar na escuridão. Ela nunca mais dormiu sozinha em casa. Meus enteados costumavam apontar para um espaço vazio no canto de uma sala e perguntar inocentemente: "Quem é essa senhora?" Uma experiência horrível, claro, mas descontável por conta própria. Se não fosse pelas outras crianças que sempre diziam a mesma coisa toda vez que visitavam nossa casa, seria sempre a mesma pergunta e seria sempre o mesmo canto da sala. As coisas só iriam piorar. Lembro-me de como minha esposa descreve os estranhos cheiros que se materializariam do nada, os ruídos inexplicáveis que quebrariam a paz da noite e o pressentimento de não se sentir completamente sozinho quando você sabia que era a única pessoa na casa. Não demorou muito para ela chamar uma equipe de investigação paranormal. Eles frequentaram nossa casa com um investigador paranormal que desfrutou de um breve período de fama depois de ser apresentado no programa de televisão. Eles vieram junto com um médium que, não muito tempo depois de entrar na casa, teve uma aversão antinatural a um determinado canto da sala. A sala que logo se tornaria meu novo quarto e o canto particular onde as crianças testemunharam a senhora. Sem nenhum aviso, o médium explicou para minha esposa que o ocupante anterior de nossa casa, uma mulher, terminou sua vida enforcada naquele mesmo canto. Ela terminou sua leitura da casa esboçando uma imagem da aparição, um desenho que minha esposa ainda guarda até hoje. Basta dizer que tudo isso fez pouco para aliviar as preocupações de minha esposa, e é aqui que eu entro, pobre ingênuo, descarado e cheio de toda a lógica mal colocada que apenas um cético aplicaria a uma situação que tão claramente exigia outra abordagem. Bem, eu até decidi que nossa cama iria naquele cantinho do quarto. Olhando para trás agora, só posso lamentar minha atitude infantil. Minha primeira noite não foi digna de nota. É claro que havia a excitação típica sobre minha mudança, mas nada que pudesse ser considerado de outro mundo. Naquele momento da minha vida, eu sabia que queria ser um escritor, mas não tinha nenhuma motivação real. Isso não me impediu de digitar no meu laptop até altas horas da madrugada, enquanto minha esposa dormia profundamente no canto. Por volta de 1 da manhã foi quando começou. Começou ligeiramente no início, mas rapidamente se tornou mais perceptível à medida que os minutos progrediam. Um som, uma espécie de ruído parecido com um arranhão, vinha da direção da nossa cama. Parei meu trabalho por um segundo e me virei rapidamente na escuridão, meus ouvidos me direcionando para a fonte do barulho. Minha esposa ainda estava dormindo no canto, seu rosto escondido pelas sombras, imóvel e felizmente inconsciente do som antinatural que se deslocou da parede perto de sua cabeça. Agora, porém, eu olhava para a escuridão da sala. O barulho não podia mais ser ouvido, quase como se nunca tivesse existido. Um fugaz lampejo de imaginação sacudiu uma existência pela minha mente cansada e fatigada. A sala de repente parecia apertada e confinante. As paredes, embora paradas, pareciam ter se movido uma polegada enquanto eu estava ocupado. Foi uma sensação estranha, profundamente enterrada, que parecia que ficaria comigo por algum tempo.
Atribuindo todo o sentimento à exaustão, fechei meu laptop e silenciosamente subi na cama ao lado de minha esposa. "O que você está fazendo?" minha esposa perguntou com a voz sonolenta. Eu respirei profundamente, meu corpo balançando um pouco enquanto minha consciência voltava para mim. "Baby, o que você está fazendo aqui?" Demorou um segundo para minha mente voltar para mim. Mas quando isso aconteceu, eu me encontrei acordando abruptamente, de pé no meio de nossa cozinha escura como breu. É pouco depois das 2. Sua voz estava repleta de preocupação, mesmo na escuridão. Eu pude ver a preocupação gravada em seus belos traços. Seus olhos estavam arregalados e reveladores, enquanto seus lábios repetiam seu apelo por respostas. "Você está bem?" Demorei um segundo para me recompor, minha confusão paralisando em uma espécie de peso estranho. "Baby, o que você está fazendo aqui?" Ela me examinou uma vez, antes de a preocupação sair de seu rosto. "Sim, está tudo bem." Ela estendeu o braço para mim. "Vamos de volta para a cama." Eu fracamente ofereci meu braço e permiti que ela me guiasse de volta para o nosso quarto, onde eu rapidamente adormeci. Até este ponto, eu nunca tinha sonambulado em toda a minha vida. Eu falava durante o sono, com certeza, mas nunca experimentara sonambulismo. Isso era novo para mim e era uma sensação perturbadora, para dizer o mínimo. Isso me seguiu no dia seguinte e persistiu. De alguma forma, parecia mais do que apenas sonambulismo. O dia passou como um sonho, e antes que eu soubesse, a noite tinha caído mais uma vez. "Você quer falar sobre isso?" minha esposa perguntou, deitando-se ao meu lado na cama. Eu balancei minha cabeça, mesmo que o quarto estivesse em silêncio. Eu ainda sentia como se pudesse ouvir o arranhão. "Estou bem", menti, enquanto puxava o cobertor. "Ok, eu te amo", ela sussurrou. "Eu também te amo." Estava escuro, e eu estava na nossa cozinha. Respirei profundamente e levei um segundo para me firmar, meus membros tremendo com o que aconteceu. Rastejou lentamente pelo meu corpo. Desta vez minha esposa não estava lá para me confortar. Cada gaveta tinha sido removida de seus armários e agora estava empilhada precariamente nas várias superfícies acima. "O que está acontecendo?" minha esposa perguntou, confusa e angustiada ao entrar. Comecei a deslizar silenciosamente cada gaveta de volta para o armário que as abrigava, e então fui cuidadosamente de volta para a cama no andar de cima. Pouco antes de minha mente frágil voltar ao abismo, senti como se pudesse ouvir novamente um arranhão, vindo de algum lugar dentro das paredes. Não contei à minha esposa sobre essa segunda transgressão. Pensei que ela só iria se preocupar, ironicamente. Isso pareceu piorar as coisas, pois ela rapidamente percebeu meu silêncio durante o dia. Enquanto continuávamos desempacotando o resto dos meus pertences, ela perguntou: "O que há de errado?" Eu lutei para ter uma resposta. Afinal, o que estava errado? Eu nem conseguia entender uma resposta, e muito menos formular as palavras necessárias para transmitir o sentimento que persistia dentro de mim. Meus lábios se moveram, e eu me vi dizendo a primeira coisa que me veio à mente: "Eu acho que devemos mover a cama." Ela acenou levemente com a cabeça. Ela sabia o que eu queria dizer com isso, embora eu nunca tivesse que dizer. "Tudo bem. Podemos mudar amanhã cedo, mais uma noite, ok? Porque estou cansado." As horas se passaram e novamente o céu escureceu enquanto adormecíamos. "Pare, por favor. Você está me assustando." De repente, eu estava ciente de que não estava na cama. Eu estava de pé, mas ainda estava no quarto. Alguns segundos depois, percebi que estava de pé bem na cama, consertando a parede. Eu olhei para minha esposa, o horror claro mesmo através da escuridão. "O que?" foi a única palavra que consegui pronunciar. Ela estava tremendo, obviamente assustada. Depois de alguns momentos de silêncio, ela se recompôs e levantou os braços para mim. Venha aqui." Confuso mais uma vez, permiti que ela me envolvesse em seus braços, enquanto ela me guiava de volta para o colchão. Sua mão subiu para o meu cabelo, onde ela começou a correr seus dedos amorosamente através dele. "Está tudo bem, volte a dormir." Pela manhã, ela explicou exatamente o que aconteceu. Ela acordou de repente no meio da noite, quando percebeu que eu não estava deitado ao lado dela. Depois de rolar, ela ficou chocada ao me encontrar de pé na cama, silenciosamente e ainda olhando para a parede, de costas para ela. Eu continuei a divulgar a segunda instância do meu sonambulismo, e logo depois, mudamos a cama do canto do quarto. Até hoje, nunca mais dormimos naquele canto. Já se passaram 6 anos desde então, e ainda evitamos ir a qualquer lugar perto daquele canto.
Meu sonambulismo não aconteceu desde que nos mudamos de cama, e felizmente eu nunca mais ouvi o arranhão novamente. Para ser sincero, tento não pensar naquelas 3 noites há tanto tempo. É difícil, porque eu nunca tive nenhum fechamento. Se eu tivesse visto um fantasma, se eu pudesse pelo menos apontar um dedo, se eu talvez tivesse visto um rato ou um outro animal, eu poderia ter explicado o arranhão. Não havia nada. Tudo simplesmente parou tão de repente quanto começou, no segundo em que desocupamos aquele canto específico da sala. E olhando para trás agora, essa é a parte mais horrível de tudo. Eu nunca vou saber por que essas coisas acontecem. E ainda mais assustadoramente, eu nunca vou saber se elas vão acontecer novamente. E esse é o pensamento que perdura mais durante as noites escuras, repetindo-se na minha mente enquanto eu bato em meu teclado e torcendo para que eu nunca mais ouça aquele arranhão horrível.